Olá, tudo bem? Aqui professor Eliseu mais uma vez, hoje começando mais uma aula aqui dentro do nosso módulo de Biologia Celular, de Introdução à Biologia Celular, aqui no nosso curso de Anatomia e Fisiologia Básica. Bom, hoje vamos dar continuidade, estávamos falando na última aula a respeito da membrana plasmática, falamos também do citoplasma e vamos hoje continuar falando, dando continuidade a partir do núcleo. Bom, o que é o núcleo? O núcleo, se nós observarmos essa imagem aqui, essa estrutura rosa está bem aqui no centro da célula, certo? Você observa que tem dentro dessa estrutura rosa, aqui como se fosse um emaranhado de linhas, né, que estão desenhadas aqui em azul. Esse emaranhado de linhas é uma estrutura que nós chamamos de cromatina. A cromatina, ela é basicamente o nosso DNA, só que ela é basicamente o DNA espalhado pela célula. O que acontece? Algumas pessoas não conseguem entender a diferença da cromatina para o cromossomo. Cromatina, ela é o DNA e o cromossomo também é o DNA. Só que quando o DNA ele está espalhado pela célula, ele é chamado de cromatina. E quando ele se junta, né, em várias estruturas chamadas de cromossomos, então assim nós vamos chamá-los. O que acontece é, a célula tem fases, certo? E dependendo das fases da célula, essa estrutura, que é o DNA, que está lá no núcleo da célula, vai se apresentar de formas diferentes, ou na forma de cromatina, ou na forma dos cromossomos. Dito isso, vamos dar continuidade aqui. Então, o citoplasma, o citoplasma é uma região localizada entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Então, nós temos a membrana plasmática que recobre a célula, certo? Que separa a célula do seu meio interno e o meio externo. A membrana nuclear é como se fosse também a membrana plasmática, é parecida, feita também de fosfolipídios, só que ela recobre o núcleo especificamente, né? Então, dentro do núcleo, né, nós vamos ter a cromatina. Núcleo, portanto, a definição de núcleo é uma região da célula onde se encontra o material genético, ou seja, o DNA, de qualquer organismo, né? Dos organismos pluricelulares, das células eucariontes, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Bom, o que é o material genético? Gen, né, vem de gênesis, vem de criação. Genético, portanto, é aquilo que dá origem, aquilo que cria, é aquele material, o material essencial para a criação de alguma coisa. Então, o DNA, ele é o nosso material genético, certo? Esse material genético, ele é composto de quê? É composto de uma coisa que nós chamamos de ácido ribonucleico. Este ácido, né, dentre esses ácidos nucleicos, na verdade, dentre os ácidos nucleicos, nós temos o DNA, que se chama de ácido desoxorribonucleico. Então, o desoxo é o que dá o D, nucleico é o que dá o N, e o ácido é o que dá o A. Então, da sigla em inglês, nós temos o nome DNA. Se fosse a sigla em português, o nome seria ao contrário, seria ADN, né? Seria ADN. Então, na verdade, o DNA, ele é um material genético de todos os organismos. No caso dos organismos, como nós, animais, né, os animais de forma geral, que são compostos, né, aí por células eucariontes, este DNA vai se encontrar no núcleo da célula.
certo? Então, o núcleo tem função de armazenar a informação celular. A informação celular, ou seja, informação genética das células. Porque cada célula, veja, cada célula do corpo tem o seu DNA. O DNA não é o mesmo em todas as células do corpo. O DNA ele é individual de cada célula do corpo. Então, a célula do tecido da pele, ela tem um DNA. A célula do tecido muscular tem outro DNA. A célula de cada parte do corpo vai ter um DNA diferente. Claro que esse DNA, quando a gente pega células do corpo de uma mesma pessoa, elas vão ter um DNA muito parecido, porque elas são de um mesmo corpo. Quando a gente pega células de corpos diferentes, elas vão ter DNAs muito diferentes. Por isso a gente consegue fazer o teste de DNA usando aí qualquer célula do corpo da pessoa. Agora, basicamente, cada célula vai ter o seu próprio DNA, porque cada célula é diferente. Então, a célula da pele é diferente da célula do músculo, é diferente da célula do intestino, é diferente da célula do pulmão. Cada célula tem a sua diferenciação, tem a sua especificidade, certo? E ela tem o núcleo, portanto, através desse material genético, vai ter a função de controle de todas as atividades celulares. Bom, vejamos então aqui uma outra imagem onde nós temos aqui o DNA, certo? Veja, o DNA ele é uma macromolécula, ele é composto por milhões de átomos, tá? Então nós temos átomos aí no DNA, como a gente vê, conforme a gente vê aqui na imagem, do lado aqui, tem átomos de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, de carbono, de fósforo, e esses átomos, eles possuem elétrons. Então, cada átomo tem uma quantidade diferente de elétrons. Portanto, tem uma carga energética diferente. A partir dessa carga energética diferente em cada átomo, nós vamos ter o que vai ser chamado então de código genético, certo? Esse código genético ele vai dar para a gente, portanto, a informação sobre cada detalhe na célula do corpo, tá? Então, por exemplo, se nós pegarmos um único filamentozinho aqui, né? Ele tem lá vários átomos de carbono, de nitrogênio, de oxigênio, de fósforo. E eles estão se organizando de forma a dar uma determinada informação genética. Quando a célula perde essas informações genéticas, por efeito de radiação ionizante, por efeito de toxinas, né, efeitos químicos, a pessoa que fuma muito, por exemplo, ela vai ter problemas no seu DNA lá nos pulmões. Então, lá nos pulmões dela, ela vai sofrer um processo que nós chamamos de ionização dos átomos. E esses átomos, eles vão perder ali carga e causar quebras nas ligações energéticas das moléculas do DNA. O que isso pode causar? Várias doenças. Então, quando o DNA ele quebra, né, quando você tem uma quebra dessas ligações energéticas do DNA, você pode desenvolver coisas como tumores, câncer, certo? Outras doenças relacionadas, tá certo? Então, o DNA ele é extremamente importante. DNA, portanto, o ácido desoxirribonucleico, é um ácido nucleico que apresenta as informações genéticas de um indivíduo. O ácido desoxirribonucleico, DNA, é um tipo de ácido que possui um papel fundamental na hereditariedade,
sendo considerado o portador da mensagem genética, ou seja, o que é hereditariedade? É o que passa ali, digamos, de pai para filho, de geração para geração. A mensagem genética, portanto, é essa informação que passa do pai para o filho e que dá ali todas as informações para a formação do corpo, para a formação dos sistemas do corpo, do sistema nervoso, do cérebro, do coração, do intestino, etc. Então, para que o corpo se forme de maneira geral, precisa dessa mensagem genética que é passada de forma hereditária, né, através desse código que está ali contido nesses átomos, nessa disposição, nessa combinação desses bilhões e bilhões de átomos que nós temos no nosso DNA. Portanto, o DNA ele vai se organizar dentro da célula em duas fases principais. A fase em que ele está organizado como a cromatina e a fase em que ele está organizado como os cromossomos. Esses cromossomos nós veremos então quando estivermos falando de divisão celular, certo? Esse vídeo fica por aqui, nós damos continuidade na próxima aula.